O termo empoderamento feminino tem ganhado aí grandes destaques. Muitas redes sociais têm falado demais sobre esse assunto para empoderar mais, cada vez mais as mulheres. Mas você sabe de fato o que é um empoderamento feminino? Você sabe os desafios desse empoderamento feminino? Como se empoderar? Por que que o empreendedorismo aí de fato ajuda muito a desenvolver o empoderamento das mulheres? Eu sou Helene Vassilopoulos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, Calimera! Empoderamento feminino, olha só, eu vou falar isso agora para vocês. É possível que você já tenha aí ouvido falar muitas vezes sobre empoderamento feminino, mas você sabe o que significa ter esse empoderamento? No dicionário Aurélio, o empoderamento significa ação de se tornar poderoso, de possuir poder, né? De autoridade, domínio sobre você mesmo, domínio sobre suas decisões, domínio sobre sua vida, né? De direcionar a sua vida de acordo com as tomadas de decisões que você achar melhor para você mesmo. Mas o que seria um empoderamento feminino, na verdade, né? Então, você já ouviu aquela expressão sexo frágil? Então, esse lado machista a gente carrega até os dias de hoje. É uma conexão que vem lá de trás, na verdade, dos tempos aí das cavernas. Então, isso já vem de lá de trás. O machismo ali reflete no nosso dia a dia como mulheres. Então, sexo frágil, infelizmente, diz até hoje pensamentos antigos, né, em que relatam que as mulheres devem ser protegidas, elas não têm força ali suficiente, elas precisam ser cuidadas, porque elas não conseguem ser cuidadas sozinhas, né? Esse lado machista de conectar essas crenças limitantes na gente faz com que isso tenha uma consequência muitas vezes nem notável, né? A gente nem nota essas consequências. Uma pesquisa realizada aí pela psiquiatria da USP durante a pandemia, foi relatado que houve um aumento drástico afetivo dos problemas das emoções das mulheres. Isso afetou psicologicamente muito elas, sendo que 40,5% das mulheres apresentavam sintomas de depressão, 34,9% apresentavam problemas de ansiedade e 37,3% de estresse. Além disso, outro estudo falando sobre retrato das desigualdades de raças e gêneros mostrou que as mulheres trabalhavam em 2015, as mulheres trabalhavam 7,5 horas a mais do que os homens, devido à dupla jornada. Além disso, 90% dessas mesmas mulheres, elas tinham, além das 7 horas e meia da dupla jornada delas, elas tinham ainda as atividades domésticas. O empoderamento feminino, ele visa aí dar uma igualdade nessas diferenças. Identificando essas desigualdades, faz com que as mulheres tenham um pouco mais de consciência e elas possam aí sair de relacionamentos tóxicos, pegar as rédeas ali da sua vida, ter seu próprio dinheiro, né? E até mesmo empreender. Mas como se empoderar, né? Para muitas mulheres, elas é muito fácil,
porque ela já vem com algumas crenças mais positivas dentro delas, com crenças vindas de famílias que já têm um canal mais aberto para esse tipo de situação. Porém, para outras, e para a grande maioria, talvez, elas ainda precisam ter alguns outros caminhos. Tirar crenças negativas, muito das crenças negativas, e transformá-las elas em positivo. Mas aqui eu vou dar algumas dicas, 5 dicas aí de como ter um empoderamento feminino em prática, como você pode colocar em prática. A primeira é: desenvolva o autoconhecimento, aprenda sobre si mesma, aprenda seus valores, entenda quais são esses seus valores importantes, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem de bom, o que você tem de limitante. Quais são suas qualidades e aquilo que você precisa desenvolver mais? Então, aprenda a entender os seus sentimentos, aprenda a lidar com eles. Quando você entende esse contexto todo, você consegue se empoderar mais, porque você começa a ter uma autoconfiança maior, que você tem um conhecimento melhor de você mesma. A segunda dica é: aumente sua autoestima. A gente tem tendência aí de muitas vezes não se gostar, não se amar, por crenças que a gente vem carregando aí de coisas, de experiências que vieram com a gente desde pequeno. Mas a gente precisa se olhar no espelho, se aceitar do jeito que a gente é, se amar dessa forma que a gente é. A partir do momento que a gente se aceita e se ama, tudo fica melhor e tudo fica mais fácil para você se identificar e se olhar e se posicionar diante de qualquer situação na sua vida. A terceira dica é: aprenda a dizer não. Gente, muitas vezes a gente tem essa coisa de tem que falar sim para tudo, e não é bem assim. A gente tem essa mania de achar que o sim vai agradar o outro, né? Vai fazer com que o outro goste mais da gente. E nem sempre é dessa forma. Dizendo não para muitas coisas, você está dizendo sim para você mesmo, você está se auto-amando para muitas coisas que você não suporta, você não quer para você mesmo. E de qualquer forma, nem sempre você vai agradar o outro, né? E se esse não basta o outro, problema é daquela pessoa, não é de você. Aceite, saiba dizer não. Aprenda, você precisa se aceitar primeiro, aprenda a dizer não para coisas que não lhe diz respeito, que não é aquilo que você deseja, que não é aquilo que você quer para você. Então, dizer não é dizer sim para você mesma. A quarta dica é: não se importe com as críticas. Gente, crítica sempre terá. Não importa. Se você faz uma coisa, é porque você fez aquilo. Se você não faz, é porque você não fez. Então, críticas sempre vão existir. Não importa qual será o seu posicionamento. Então, aqui o importante é não pensar nos outros, não se importar com as críticas dos outros, porque se você começa a se importar com a crítica dos outros, elas vão te paralisar. E aí você não vai seguir em frente com seus ideais, não vai ser autoconfiante, você não vai se empoderar o suficiente. Aquela crítica que vai te empoderar mais, que vai te ajudar a seguir em frente, que vai fazer com que você cresça, e existe aquelas críticas que realmente não servem para nada. Então, saiba filtrar essas críticas e não ligar para elas quando elas são extremamente negativas para você. Saiba que se elas não te colocam para cima, elas não servem para nada. E aqui a quinta dica é empreender. Saiba empreender, seja uma pessoa
queira empreender, investir em coisas novas, empreender em uma loja, num negócio, né, num produto, num serviço, saiba ter esse conceito de empreendedorismo dentro de você. Quando as pessoas são mais empreendedoras, elas não estão ali só na conquista da autonomia, né? Elas têm muito mais, elas sabem lidar com as emoções, elas conseguem ali inspirar gerações. Então, a conexão delas é de empreendedorismo, é trabalhar com as outras gerações, empoderar outras mulheres. Uma inovadora, além de você saber lidar com as suas emoções e ter as rédeas das suas decisões e da sua vida, você também serve de inspiração para outras mulheres. E aqui eu vou dar 5 mitos sobre finanças para mulheres. Mito número 1: mulheres são mais consumistas do que os homens. De novo, conectando com gênero, existem algumas análises abrangentes aí dizendo que as mulheres aí, elas consomem porções menores várias vezes, em que o homem ele consome esporadicamente, comprando uma coisa maior, o valor maiores. Mas isso é muito genérico e, de fato, vai de uma pessoa para outra. É muito difere também da educação que essa pessoa teve. Então, se ela cresceu num lar em que não eram muito gastões, consequentemente, essa pessoa também vai ser uma pessoa que gasta menos, consome menos. Então, por isso que é complicado a gente falar de consumo, porque às vezes o homem consome muito mais coisa do que mulher, que veio com essa crença dele dentro dele para gastar, porque a crença dele, quando ele ganha dinheiro, ele não é merecedor, ele conecta isso como não merecimento. E aí, ele tendo dinheiro, ele consome, ele gasta demais, porque ele não quer, ele não é merecedor. Então, por isso que eu estou falando que isso também vem de crenças dentro de você e que pode ser muito diferente entre uma família e outra, entre uma pessoa e outra. Mito número 2: mulheres não sabem lidar com dinheiro. Bom, gente, até 1962, as mulheres não tinham CPF. Só a partir de 1962 foi criado o CPF para as mulheres poderem abrir conta nos bancos. Mas, na verdade, se formos analisar ao fundo, as mulheres ganham menos também do que os homens. É muito provável que essa relação com finanças acabe afetando também devido a isso. Como eu falei, a gente tem muitas crenças negativas já pré-estabelecidas desde criança. E todos nós, na grande maioria, temos uma conexão de crenças negativas com relação a dinheiro. Mito número 3: mulheres não pensam sobre dinheiro de forma racional. Olha essa frase assim: mulher não pode ver um par de sapatos que já quer comprar. Minha mulher me levou à falência com tantas compras. Como são frases machistas. E, gente, não é querer ser feminista ao extremo, mas eu torço pela igualdade. Você falar, mulher não pode ver um par de sapato que já quer comprar, não é por aí. Então, se analisarmos historicamente, no passado, com certeza a mulher era vivia para consumir mesmo, né? Então a mulher já tinha essa conexão de que o dinheiro vinha para ela, uma porcentagem do dinheiro que os homens gastavam, que era para ela consumir. Mas nos dias de hoje já não tem mais isso e os homens continuam falando do mesmo jeito, porque já está embutido de passado para passado, é uma crença que vem desde que ele nasceu, vem dos pais dele, então vem de descendentes, vem de descendentes. Então esse mito ele tem que acabar, porque já não existe mais isso.
Mito número 4. Mulheres não sabem matemática. A gente sabe que o homem é mais lógico do que a mulher na grande maioria, e a mulher é muito mais emotiva na sua grande maioria. É uma crença extremamente limitante que as pessoas carregam de tanto se falar que a mulher não sabe matemática. É embutido na cabeça da mulher que ela não sabe matemática e ela não vai saber nunca. É embutido isso e faz com que ela entenda que realmente o homem entende mais matemática do que ela. Não saber matemática ali é uma crença que realmente impacta e muitas mulheres acreditam nisso. Mito número 5. Mulheres querem distância de investimentos. Mesmo que seja uma minoria nesse mercado mesmo, somente em 2020 o mercado de investimento feminino, a presença da mulher no mercado de investimentos cresceu 400%. Então, isso está deixando de ser uma realidade. Mulheres querem sim investir porque elas querem sim ser empoderadas. Esse lance de que mulheres querem distância de investimentos é porque elas não foram educadas para isso. Foi criado um mito na cabeça delas de que investimento só é feito para os homens. E que, na verdade, se você, mulher, não entende de investimento, você não acaba não crescendo, não evoluindo financeiramente, porque você não investe, você não abre a sua cabeça para investir. Então, o importante aqui é saber investir. E aprender, todos nós podemos aprender. E tem uma coisa que neurolinguística fala muito. Se um pode, o outro também pode. Se eu faço, você também pode fazer. Se um homem faz, uma mulher também pode fazer. Por que não? O gênero aqui não tem, raças e gêneros têm que ser tirados disso. Não pode ter discriminação. Todos nós podemos. Se um pode, o outro também pode. Então, se os homens podem, por que as mulheres não podem investir? Por que elas não querem investir? Querer é poder. Essa coisa de que mulher não quer investir é porque foi colocado na cabeça dela isso, gente. Mas se você trocar essa informação, você vai ver que muitas mulheres têm investido muito hoje em dia. E por falar em investimentos e em mulheres empoderadas, eu vou falar de 5 mulheres que são super empoderadas. A primeira é Eufrásia Teixeira Leite. A brasileira foi uma das primeiras mulheres do mundo a investir na Bolsa de Valores na virada do século XIX para o XX. Ela multiplicou a fortuna que havia herdado de seus pais, tornando-se uma das mulheres mais ricas do seu tempo. Muriel Siebert, primeira mulher a possuir um assento na Bolsa de Valores de Nova York e a primeira mulher a chefiar uma das firmas membro da NYSE. Ela se juntou aos 1.365 membros masculinos da Bolsa de 1967. Geraldine Weiss, cofundadora da Investment Quality Trends, e ficou mundialmente conhecida pelos apelidos a Grande Dama dos Dividendos e a Detetive dos Dividendos. Os apelidos surgiram principalmente por seus trabalhos sobre investir focando nos dividendos das companhias. Luísa Helena Trajano, uma das maiores empresárias do mundo na atualidade. Sua rede varejista é uma das mais bem cotadas na Bolsa de Valores. É referência em empreendedorismo, gerenciamento de negócios e investimentos. Oprah Winfrey, além de uma apresentadora de muito sucesso, Oprah também é uma excelente investidora, sendo uma das mais bem-sucedidas do mundo. Além disso, foi a primeira mulher negra
no mundo a se tornar bilionária. Você já se ligou que muitas mulheres pedem desculpas? Por que será, né? Eu vou falar disso, especificamente disso, mas eu gostaria que você primeiro desse já o seu like aqui no nosso vídeo, que você inscrevesse no canal, caso você ainda não é inscrito, que você ativasse o sininho para receber as nossas notificações e, claro, se você tiver alguma amiga, alguém que precisa entender sobre empoderamento feminino, que vai ajudar essa pessoa a compreender melhor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que a gente possa levar esse vídeo adiante para muitas outras mulheres aí, para elas poderem se empoderar, ter mais igualdade aí entre os homens e mulheres, saberem aí se posicionar, entender sobre elas, sobre seus sentimentos e de como elas podem ser empoderadas. Agora, então, vou fazer um questionamento. Mas por que muitas mulheres pedem desculpas? Você já reparou que muitas mulheres pedem desculpas? E isso acaba afetando definitivamente de como elas se comportam no seu dia a dia. Então, pessoas que falam muito desculpa, mulheres que falam muito desculpa, desculpa por eu falar isso, desculpa por eu me posicionar, né? Desculpa, eu posso falar isso? Desculpa, será que desculpa, eu tenho uma ideia, eu preciso dividir com você. Em vez de falar desculpa, é mais fácil falar com licença. Porque quando você fala desculpa, você está se diminuindo, sua força está caindo. Você não tem empoderamento, então as pessoas nem escutam o que você tem que falar. Quando você fala aquilo que você quer dizer, você pede licença para falar, né? Mas não peça desculpas. Você não está prejudicando ninguém, nem machucou ninguém. Quando você machuca alguém sem querer, aí você vai pedir desculpas. Mas isso é uma. Homens não ficam pedindo desculpa à toa. Mulheres têm essa conexão de pedir desculpa. Homem, você vê um homem pedir desculpa para tudo? Você vê um homem pedir desculpas para ele falar? É difícil ele falar desculpas. Portanto, não fale desculpas, não peça desculpas à toa. Desculpas só devem ser ditas quando você realmente machucou alguém. Se isso não aconteceu, se você não ofendeu alguém, se não aconteceu isso, que não devemos ofender ninguém, mas caso sem querer ofenda, você tem aí o direito de pedir desculpas. Mas, caso ao contrário, você já viu, alguém esbarra em você e você pede desculpas para a pessoa. Então, presta atenção como você fala. Esse tipo de palavra leva a uma ação e que essa ação pode virar um hábito para você. E esse hábito realmente é muito negativo. Então, para você se empoderar, crie, fale frases mais positivas e mais determinantes. Esse é a minha mensagem para você, mulher. Um super beijo, uma excelente semana para você e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.